Bom dia, olha, boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem aí tava com saudade de Loricast? Resolvi reativar o Loricast hoje e com um assunto super legal que eu publiquei aí mais cedo nos stories. Algumas pessoas fizeram perguntinhas, eu comecei a preparar o assunto muito em cima do que elas falaram também. E agora, né, para você que está chegando, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre um assunto super polêmico e um assunto também que mexe muito com a gente, que é crítica. Então, se você lembrou daquela pessoa que você sabe que critica muito ou que não tem muito tato para poder lidar com crítica, manda um aviãozinho para ela. Vamos mandar esse aviãozinho aí para poder fazer diferença na vida das pessoas, para quem a gente ama, para a gente ser sal e luz na vida das pessoas também, né? E aí a gente vai convidando cada vez mais pessoas que, quem sabe, vai ser beneficiada também com esse assunto de hoje. Eu já vou aqui mandar os meus aviãozinhos. Eu desafio você a mandar aí pelo menos uns 5 aviãozinhos assim, mas manda para aquela pessoa que seu coração tocou, sabe? Aquela pessoa que você pensa assim, essa pessoa precisa muito ouvir sobre crítica, né? E para todo mundo que está entrando, seja bem-vindo. O Loricast é o seu podcast de autoconhecimento, né? É o seu podcast, o seu lugar que você descobre um pouco sobre você, onde você expande a sua inteligência emocional, onde você entende as suas habilidades emocionais e consegue viver melhor. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Paula. A Paula é uma pessoa muito especial na minha vida, porque ela me ensina muito também, assim como várias outras pessoas que vão aparecer aqui. E eu já vou chamar ela para poder participar aqui comigo. Deixa eu ver se ela já está online aqui, para a gente receber a Paula. Cadê? Paula, cadê você? Cadê? Gente, eu não tô achando. Paulo, fala um oi aí se você já estiver online, fala um oi aí pra gente poder já te colocar aqui. Vamos lá. Eu não tô conseguindo achar a Paula, gente. Manda uma solicitação, Paula, se você... achei. Cadê? Entrar ao vivo com Paula. Convite. Agora você vai lá e aceita pra gente já começar a falar. Ou Achou! deixa... Oi, boa noite, tudo bem? Gente, que mulher bonita! Boa Olha noite, isso! Ana. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Paula, o Loricast é uma proposta que eu fiz no final do ano passado, onde eu conseguia conversar com as pessoas sobre todos os assuntos que eu aprendi, né? E que eram realmente luz na minha vida, né? São assuntos e são coisas que já aconteceram comigo, também são coisas acadêmicas, são experiências. E eu gosto muito de falar sobre isso porque um pouco da nossa vida muda a vida do outro, né? Verdade. E aí eu gostei muito de fazer nesse formato, de estar sempre conversando com alguém, né? Porque a gente pode conversar, fazer pergunta, trocar ideias sobre esse assunto. Eu sei que eu te peguei um pouco de surpresa hoje. Gente, foi muito assim. Mandei para ela quase em cima da live, mas ela aceitou, graças a Deus. E eu convidei a Paula porque, como a maioria que já sabe, eu passei por um processo de conversão, né? Então, todos as minhas experiências, todos os meus assuntos, eles são voltados também para o lado da espiritualidade. Eu entendi que eu não consigo mais viver sem ligar na espiritualidade, que na verdade é o mundo real, né? Para a gente viver no mundo natural bem, a gente precisa entender do mundo real.
né? E a Paula, ela tá aqui como uma pessoa que, como eu não tenho tanta experiência na palavra, ela vai nortear a gente nesse assunto que a gente tá, né, falando no livro de sabedoria milenar, né, que é o nosso manual de vida, que é a Bíblia, né? E aí, Paula, como que surgiu esse assunto? E como que eu pensei em te convidar? A maioria aqui já sabe que eu trabalho numa penitenciária, então é um lugar onde é muita gente trabalhando e um lugar um pouco hostil. E a gente tem muito, muito mesmo problema com crítica entre o corpo da guarda, né, que trabalha lá, mas todos os funcionários, enfim, não só da segurança. Assim como numa grande empresa, você que também viaja e trabalha também aplicando treinamento e tal, você também deve lidar com esse tipo vamos colocar assim, de intempérie, de percalço no caminho, que é gerenciar um pouco as críticas. Então, assim, no título desse Loricast, eu coloquei assim: você critica muito ou você é criticado? Eu acredito que hoje você não mais faz isso tanto, mas já teve alguma vez na sua vida, algum período que você criticava muito ou você era muito criticada? Boa noite, gente. Lore, amei estar aqui. Corri, tomei banho. Gente, em 15 minutos eu tomei banho e fiz. Fazer em 15 minutos. A mulher me chamou, faltava meia hora. Mas, sobre a sua pergunta, Lore, hoje eu, graças a Deus, né, na caminhada aí que a gente vive com Deus, eu aprendi a ser mais polida naquilo que eu falo, né? Mas eu já fui muito crítica. Eu acho que hoje uma das grandes coisas que Deus me entregou foi ter governo sobre a minha língua. Porque Deus sabe de onde eu vim e do lugar de onde Ele me tirou. Eu posso dizer para você que eu vivia num contexto crítico, né? Eu era uma pessoa muito crítica, eu criticava todos os tipos de conduta, eu criticava política, eu criticava educação, eu era uma pessoa muito posicionada, assim, muito egocêntrica, né? E por isso eu sempre critiquei tudo aquilo que fugia da minha alçada, do meu alcance, do meu entendimento, né? Então, assim, Deus me tirou desse lugar. Hoje, graças a Deus, eu consigo me entender aí com o Espírito Santo e ser uma pessoa um pouco mais polida naquilo que eu falo. Amém. E quando você criticava, você percebia que você criticava mais verbalizando ou você criticava mais no pensamento? Não, eu verbalizava. Não importasse quem estivesse na minha frente, não importasse quem fosse a pessoa, eu guardava muito pouca coisa aqui, ó. Embora seja praticamente a mesma coisa, né? Eu Uhum. guardava muita coisa na mente, não. A pessoa falava, eu já respondia, eu já falava, mas pensa desse jeito, olha o que você está fazendo, isso está errado. Então, assim, eu era uma pessoa assim que não guardava nada muito na minha cabeça, não. Era mais impulsiva e não controlava aquilo que muitas vezes eu poderia só pensar, né? Então, por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu passei pelas duas fases. Eu tive uma fase completamente de falta de inteligência emocional e zero gestão de emoções. E tudo que eu sentia, tudo que esbarrava em mim, que mexia com as minhas dores, com as minhas feridas internas, eu ia lá e criticava. E aí depois, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esse universo de inteligência emocional, sobre gestão de emoções, eu comecei a perceber que eu criticava muito não verbalizando. Como que a gente critica não verbalizando? Quando a gente pensa, porque a nossa comunicação, né, como a neurociência fala, ela não é só verbal. Tudo que a gente usa, as atitudes que a gente tem, os gestos que a gente faz, tudo comunica sobre a gente. Eu criticava muito não verbalizado. Como? Né? Quando eu entendi que a crítica, que cada vez que eu criticava, cada coisa que eu falava, era uma opinião carregada de história pessoal e aí eu me condenava. Aí eu comecei a ficar mais calada. Mas aí, um pouco antes de eu começar nessa caminhada de entender a Bíblia, de colocar os princípios da Bíblia como norte da minha vida mesmo, eu via que eu criticava muito no pensamento e nas atitudes. E como que eu fazia isso? Olha só como eu passava do limiar da crítica.
eu saía do pensamento e te falar assim, pô, por que que aquela pessoa tá fazendo isso? Nossa, nada a ver. Nossa, que roupa nada a ver. Nossa, tem nada a ver essa roupa que ela tá com ela. Nossa, olha lá que fulana fez. Nossa, sem necessidade. Parava de pensar isso e começava a carregar isso pra vida, tipo assim, nossa, fulana tem esse comportamento, não vou ficar perto dela mais não. E aquela menina ali, ela não sabe usar a roupa correta nos lugares corretos. Que falta de noção, né? Não tem essa noção, também não quero ser amiga dela mais não. E aí a gente começa a sair do campo da crítica e passa para o campo do julgamento. O que fica um pouquinho pior. Exato. Porque aí toda vez que você verbaliza, você está demonstrando que aquilo ali está te afetando. E como eu sempre falo nos outros Loricasts, né, nas outras lives que eu fiz, eu acho que, não sei em qual livro da Bíblia que tá, não sei se é em Mateus ou em Lucas, que fala que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Aí a gente só vai falar daquilo que tem experiência na gente. A gente só reconhece no outro, a neurociência fala que os nossos neurônios, eles são espelhos. Eu só reconheço em você aquilo que tem em mim primeiro. Então, eu sou o meu primeiro laboratório. Então, se eu reconheci em você isso, em outra pessoa isso, é porque dentro de mim tem aquilo. Se dentro de mim tem aquilo, eu também erro. Talvez não o mesmo erro que você, mas erro é erro. Não vamos escalonar erro aqui, né? Não vamos, o erro dele é muito erro, meu erro. Pecadinho e pecadão. Pois é erro, né? Então, eu entendi, né? E eu acho muito legal, porque eu não sou uma pessoa novinha mais, né? Eu tenho 39 anos, eu fui entendendo isso ao longo da minha jornada de autoconhecimento, para entender sobre as minhas feridas emocionais mesmo. E aí, o que eu quero falar aqui, e eu quero que o pessoal participe também. Eu não sei se você vai conseguir lembrar, mas é assim, o primeiro clichê que a gente fala, quando pensa em crítica, né, que a gente pensa assim, o fulano é muito crítico, aí alguém vai lá e fala assim, ele é crítico por quê? Porque é mais fácil criticar do que ir lá fazer. Só que, na verdade, não é isso. Eu quero entrar já dentro do nosso assunto falando que não é mais fácil criticar do que ir lá fazer. É muito mais fácil criticar os outros do que olhar para dentro de mim. Verdade. Né? Então, aí a gente começa a entrar nessa questão da crítica verbalizada e não verbalizada, né? Que a gente começa a expressar verbalmente aquilo que tem no nosso coração e aquilo que tem dentro do nosso laboratório, porque a nossa mente é o nosso laboratório, a nossa mente é a nossa alma, que é a nossa alma, que a gente fala que é nosso coração, mas a verdade, o nosso coração é a nossa mente, né? Tudo, a gente tem 3 cérebros, o cérebro, o coração e o intestino, e eles se comunicam o tempo todo. Então, tudo que tá aqui, e tudo que tá aqui, tá aqui. Então, se a gente não guarda aqui, não guarda aqui, não guarda aqui, a gente perde o rumo da nossa vida. E aí, a gente acha mais fácil criticar no outro do que olhar para dentro da gente. Tudo é uma questão de procurar o mais fácil, né? E aí, quando a gente não verbaliza essas coisas, e eu não tô falando daquele modo instintivo, tá? Porque a 6ª lei da autorresponsabilidade, ela fala que se você for julgar alguém ou criticar alguém, não julgue nem critique a pessoa. Julgue e critique a atitude. Mas eu aprendi nesses últimos meses, no último ano, que você exorta em amor. Como você exorta em amor? Né? Eu vou lá e pergunto para você assim, nossa, Paula, mas por que você teve essa atitude? Né? Vamos supor que você pediu uma caneta minha emprestada e você não devolveu diretamente a mim. Você colocou lá, de repente, na minha mesa de trabalho. E aí eu fiquei, mas nada a ver, ela veio aqui, pediu a caneta para mim, por que ela deixou a caneta lá? Aí, ao invés de eu chegar para você e perguntar, Paula, teve algum problema para você me devolver caneta e tal? Eu já vou lá e te critico. Nossa, ela fez isso porque ela é displicente. Ela fez isso porque ela não quer me devolver mesmo. É porque é mania dela mesmo, porque ela é desse jeito mesmo. E aí eu já começo a te julgar, aí eu já te sentencio. Também não vou conversar com ela mais não, porque ela não devolve as coisas da gente. Verdade. Aí eu já te coloco nisso, né?
E aí, eu não estou falando desse pensamento instintivo que a gente tem no de criticar, né? Quando a gente treina o nosso instinto para criticar, a gente começa a perguntar por que aquela pessoa teve aquela atitude. E aí, em seguida, se você tem um pouco de inteligência emocional desenvolvida, se você se conhece um pouco e se você sabe que o seu erro, por mais diferente que ele seja, é igual o erro do outro, você passa a se perguntar: o que em mim conecta na atitude daquela pessoa que está me incomodando tanto? Né? E aí, eu queria que você, eu não sei se você vai lembrar, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dentro da Bíblia o que a sabedoria milenar tem para poder falar para a gente sobre isso. Amém. Assim, isso daí que você falou faz muito sentido, sabe? Eu, mesmo no meu início aí com Deus, né? Eu acho que, igual você falou, é como se a gente tivesse um instinto crítico, né? Sobe na gente, às vezes, aquele sentimento de retalhar, né? As pessoas, a Uhum. oposição. Eu sou uma pessoa que eu sou muito inconformada com algumas coisas sociais, sabe? E aí, às vezes, eu falo para Eu Deus, também. Deus, precisava ser dessa forma, Deus, me ajuda a fazer diferença nesse meio, né? E assim, quando eu comecei a me entender em Deus, eu tinha um problema na minha autoestima, né? Eu não me aceitava, eu não olhava Vamos falar sobre isso. Deus, dizia que eu era, né? Porque quando nós não temos conhecimento de Deus, a gente vive uma identidade própria. E a nossa identidade própria, ela é muito abaixo de quem Deus diz que eu e você somos, né? E quando eu não tinha esse conhecimento, eu criticava muito a beleza das outras pessoas. Por exemplo, às vezes eu ia olhar você assim num lugar, ia ver você com cabelo vermelho, eu ia achar legal, mas a minha baixa estima ia fazer com que eu criticasse o seu cabelo. Ah, essa menina tem o cabelo dessa cor porque ela gosta de chamar atenção, porque ela é assim, porque ela é assado. Então, assim, e teve uma vez que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim: aquilo que você coloca para fora é algo que você precisa sarar dentro de você. E aí eu falei assim: Deus, eu critico então as pessoas porque existe algo que ainda não foi curado em mim, né? E Deus falou assim para mim: isso, né? E quando eu entendi quem eu era em Deus, eu entendi essa identidade, eu assumi essa identidade do céu sobre a minha vida, né? Deus fala que eu sou a menina dos olhos dele. E para mim, isso é a coisa mais linda, sabe? Deus fala que eu fui planejada, que ele me conhece antes que a minha mãe me conhecesse. Então eu olho para isso e eu falo: uau, né? Então hoje, dentro dessa identidade, eu consigo perceber beleza em você, beleza nas pessoas que a sociedade pode falar mais bonita, mais assim, mais assado. Eu consigo entender que eu tenho o meu lugar. Então eu comecei a entender que aquilo que às vezes eu solto para fora, a Bíblia fala, né, que a gente precisa frear a nossa língua, porque a nossa língua carrega veneno para a vida e para a morte, né? E eu acho que a crítica é isso, né? Paulo ele fala para os Gálatas assim, ó, não julgueis, né? Não, perdão. Gálatas fala assim, Gálatas 5,15 fala assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Tem uma versão que é muito mais pesada, né? Que é uma versão mais atual, que fala assim: mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, né? Olha o que Paulo está falando para Gálatas, né? Paulo está falando para essa igreja: olha, a crítica de vocês vai fazer. Quando eu critico você, eu não estou fazendo com que só você morra, eu também estou morrendo, porque não existe aprovação de Deus sobre isso, né? E Mateus ele fala que a gente é capaz de ver um cisco no olho da pessoa, mas a gente é incapaz de olhar uma trave que está dentro do nosso, Uhum. né? Então isso é muito sério, porque esse versículo está dizendo o quê? Eu sou muito veloz em observar o erro da outra pessoa, a atitude da outra pessoa, em olhar aquilo que ela faz que não está dentro daquilo que eu vivo, e eu sou muito lenta para perguntar para o Espírito Santo de Deus. Davi ele fazia uma pergunta para o Espírito Santo de Deus que eu falo que é a receita de qualquer coisa com Deus. Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo mal. Sabe? Então eu acho que essa é a pergunta para que a gente
Faça para Deus diariamente. Senhor, som do meu coração. Vê se tem dentro dele algo mal, porque o Senhor sabe, Lore, que eu e você, a gente tem velocidade para apontar o dedo para uma pessoa e para criticar uma situação, né? Mas a gente, infelizmente, não tem a mesma velocidade para se olhar no espelho, olhar para dentro e falar: Senhor, Espírito Santo, sonda aqui. O que eu preciso mudar? O que eu fiz hoje que o Senhor não faria? Mostra para mim, né? Então, às vezes, a gente não tem essa coragem de trazer Deus diariamente para essa pergunta, porque a gente não quer ser desaprovado, né? Aham. Então, assim, a gente não quer que Deus fale assim: olha, hoje você. Eu vivi uma experiência muito maluca com isso daí. Teve um dia que eu fui para a Torre de Vigia na igreja, e aí tinha uma irmã lá da igreja, que hoje está numa outra congregação, ela estava sentada lá. E eu tava indo pra igreja pra orar, né? Que era quinta-feira e tal. Aí ela tava sentada e eu nem lembro muito bem o que eu falei pra ela, mas eu fiz uma brincadeira de crítica, sabe? Eu fiz uma brincadeira criticando alguma coisa dela. Acho que era o cabelo dela, que era todo maluco. Mas assim, eu brinquei. Aí, quando eu cheguei lá no altar e comecei a orar, o Espírito Santo falou assim: antes de orar, levanta e pede perdão pra ela. Aí eu falei assim: é? Eu falei assim, pra quem? Aí o Espírito Santo falou assim, pra ela, e falou o nome dela pra mim. Aí o Espírito Santo falou assim: às vezes aquilo que parece uma brincadeira pra você é uma crítica que magoa o outro. Aí eu levantei, Exatamente. fui lá atrás, pedi perdão pra ela, né? Porque às vezes parece que tá no nosso inconsciente. Quando a gente vê, às vezes a gente torna a crítica uma brincadeira pra dizer aquilo que a gente não diria de forma séria. E até isso tanto pega. Então, eu vou te falar agora por que que a gente faz isso de maneira tão automática, de maneira tão instintiva, né? Você treinava para criticar alguém? Você chegava na sua casa e ficava lá treinando, não, eu vou chegar no lugar e eu vou falar aquilo com aquela pessoa, eu vou falar aquilo com aquela pessoa. Então, mas quando você estava em casa, sozinha, que você estava na sua casa, você não treinava para criticar alguém como você treina para elogiar, né? Quando você vai sair para poder fazer os seus treinamentos, você pensa assim: poxa, essa equipe está me entregando um resultado tão bom, eu vou falar para o pessoal que eu estou muito satisfeita, que eles estão assim desenvolvendo muito, que eles estão de parabéns. Você treina para poder falar. Sabe por que que a gente não treina para criticar? Porque a crítica ela já vem no nosso kit natural. E aí, por que que eu falo que Jesus é o melhor coach da história? É o cara que mais ensinou inteligência emocional na história. Por que que a gente tem esse kit? Assim como a mentira, a crítica, ela vem no nosso kit natural. Por quê? Porque são mecanismos de defesa. O nosso organismo, ele não tem a capacidade de entender que defesa que vai te levar para o bem e que defesa que vai te levar para o mal. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele só entende imagem. E aí, a imagem formada no nosso cérebro, ela vai formar uma reação química, e essa reação química são as chamadas emoções, e a emoção se aloja na carne. Tudo que você ouve, vê e sente causa uma emoção. E essa emoção, essa reação química, ela provoca dor física. E aí, a crítica, e assim como a mentira, ela vem no nosso kit natural, instintivo, que é um mecanismo de defesa. E aí, Paulo, é muito complicado quando a pessoa tem feridas emocionais infantis, por exemplo. Se aquela criança foi uma criança que foi muito injustiçada pelos pais, sabe aquela família grande que tem 3, 4, 5 filhos, aí tem um filho do meio que sempre é esquecido? Né? Ou é o mais velho ou é o caçula que tá ali, sabe? O filho do meio é sempre esquecido. Ele é muito injustiçado. Ele, normalmente, ele herda a roupa do irmão mais velho. Ele herda o brinquedo do irmão mais velho. Quando chega a vez dele para a escola, não é o pai ou a mãe que leva ele para a escola, é o irmão mais velho que leva ele para a escola. Então, essa criança, além dela se sentir rejeitada, abandonada, ela se sente injustiçada. Ela se diz: pô, por que que meu irmão pode e eu não posso? Por que que ele tem e eu não tenho? E aí, quando a pessoa tem a ferida da injustiça,
na vida adulta dela, onde é que a gente vai curar as nossas feridas relacionais infantis? Na vida adulta, nos nossos relacionamentos interpessoais. E quais são os relacionamentos interpessoais de adulto? Seu cônjuge, seu chefe, seu líder, né? Seu chefe não, seu líder, sua equipe de colaboradores e seus amigos. Você já reparou que a gente, mesmo grande, assim, mesmo adulto, a gente não vai lá no pai da gente e fala assim, você não me deu aquele brinquedo e deu pro fulaninho. Você não me levou na escola. A gente não tem coragem de fazer isso, porque a gente respeita, né? Mas, numa situação de injustiça, que você vê assim, você tá lá vendo uma criança sendo sequestrada. Nossa, você vai lá no Facebook, você faz textão, você grava 1000 stories, e aí você perde aquela linha toda e destila aquela raiva toda, aquilo tudo gritando, sabe por quê? Porque aquilo é como se fosse, já ouviu falar que para todo ralado, uma brisa já causa dor? Aquilo foi um sopro numa ferida sua que ainda está aberta, né? Então a gente não treina para criticar. A crítica e a mentira, ela vem no nosso kit natural, né? De autodefesa. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode treinar para não ir para o lugar que essas duas práticas levam a gente. Verdade. Porque sabe por quê? A crítica, ela não é de todo ruim. Quando você quer fazer um colaborador seu crescer, o que você faz? Você vai lá e critica ele. Gente, e olha só, não existe crítica construtiva. Existe crítica e elogio. Exatamente. Ponto. Crítica é crítica. Aí, Paula, se eu sou uma pessoa com inteligência emocional desenvolvida, sei das minhas habilidades emocionais e sou uma pessoa curada, quando você faz alguma coisa que me incomoda e que eu vou criticar, eu tenho várias atitudes para poder fazer. Se eu sei que você é uma pessoa que também tem inteligência emocional desenvolvida e que você sabe que a crítica vai te devolver algum feedback positivo, eu vou lá, chego em você no bastidor e pergunto assim, Paula, por que você deixou a caneta na sua mesa? Teve algum problema para poder me entregar? Você não me encontrou? Alguém te impediu? Aí você fala, não, Lori, sabe o que é? É que acabou a tinta da sua caneta, eu fiquei com vergonha de te entregar. Aí eu falo, não, mas isso acontece mesmo, eu sabia que isso pode acontecer, pode me devolver quando é assim. Ou então chega para mim e fala assim, Lori, joguei fora porque acabou a tinta, não vai servir mais para você, né? Aí, beleza, são duas pessoas curadas, né? Conversando. Agora, quando você não é curada, quando você não é madura, quando você não tem inteligência emocional, quando eu vou te perguntar isso, você já se sente injustiçada. Pô, mas tá me perguntando isso pra quê? Podia deixar pra lá, que não sei o que lá. Eu falo, pô, mas eu entendi, não entendi pra você que era longe pra você me entregar e você não me entendeu que eu precisava dela na minha mesa. E aí cria o julgamento. Exatamente. Né? Ou então, quando eu chego e falo assim, nossa senhora, mas aqui, Deus me perdoe, mas é imprestável mesmo, nem para devolver a caneta para mim. São duas pessoas com feridas emocionais abertas convivendo. E essas duas pessoas, como eu sempre falo, que relacionamento, qualquer um que seja, é retroalimentação, você pode retroalimentar virtude ou retroalimentar vício. Se você retroalimenta vício, vocês dois vão para um lugar ruim, né? Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente critica e julga a pessoa de maneira errada, né? A gente tem um espelho daquilo que está acontecendo, daquilo que fez aquela pessoa te irritar. Porque o nosso subconsciente, ele sempre vai fazer a gente voltar nas mesmas situações para poder curar aquilo ali. Enquanto o nosso cérebro não quer lidar com a dor que aquilo te causa. Porque ele tem que pensar que ele tem que piscar o olho, que ele tem que salivar, que você tem que andar com o pé na frente do outro, que você tem que respirar, que seu intestino tem que funcionar, que seu coração tem que bater. Ele quer trabalhar na economia de energia, né? E aí, quando a gente não desenvolve a inteligência emocional, a gente fica como dois pés esquerdos no mundo. Verdade. Sem equilíbrio, né? E aí, como é que a gente pode fazer para confrontar isso? A Bíblia fala muito de confronto, né? Mas o confronto de Jesus é um confronto em amor, não é mesmo? A Bíblia ela vai falar em Provérbios 15, 31, 33 assim, ó.
Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Olha que bacana. Uhum. A Bíblia fala muito sobre a gente saber diferenciar a crítica do conselho, né? Quando nós estamos em Deus, a gente não faz crítica construtiva, a gente aconselha na palavra, né? É um conselho, é na palavra. Eu tenho aprendido nos meus anos aí com o Senhor que se eu não for aconselhar alguém com aquilo que a Bíblia diz, eu prefiro não falar nada. Porque confronto, né? Então, e o confronto ele te faz crescer, mas o confronto feita de maneira correta. Aquele confronto que quando você recebe ele com sabedoria. Você entende que aquilo é uma pílula de sabedoria. E realmente eu gosto muito desse provérbio. Na minha versão da minha Bíblia, ele começa falando que quem quer ser sábio, né, ama ser repreendido, ama a repreensão. Porque é na repreensão que a gente cresce. Porém, quem repreende precisa estar curado, precisa ter inteligência emocional no lugar, precisa se conhecer, precisa saber que aquilo que está incomodando nele, aquela tal atitude que está incomodando nele, é porque ele já viu, ele já esquadrinhou o interior dele, já viu, e, portanto, ele conseguiu se curar, e ele pode ser um ponto de cura para aquela pessoa também. Eu tenho recebido muitas críticas, principalmente quando eu vou conversar ou quando eu falo, que eu tenho trazido muito a Bíblia nas minhas falas. Só faltava a Bíblia para eu trazer. Só faltava a Bíblia. Por quê? Porque eu já leio muito, falo há anos e anos de neurociência, de autoconhecimento, eu já falo muito. Mas, cara, qual que é o livro mais antigo que tem 2022 anos que está dando certo? Você não precisa... Nessa live aqui hoje, a gente tem pessoas que são ateias, né, que eu já vi aqui. A gente tem pessoas que são agnósticas e a gente tem pessoas de outras religiões também. E a pergunta a crítica que eu mais recebo é, mas por que você está falando tanto da Bíblia, se a Bíblia é um livro comum, mexível, que não sei o quê? Eu falo assim, gente, quando você compra um aparelho, você não lê o manual? No mínimo, você tem que ler. Mesmo que você não goste, você tem que abrir lá e ler para ver o que você vai fazer com aquilo. A Bíblia é isso. Se você não acredita nela como seu instrumento divino, você vai aprender. No muito, você vai passar a vida fazendo só coisa boa. Que de mal que vai receber? Nenhum. Nada. Né? Então, quando eu falo do confronto no modo bíblico, é porque quando você entende esse confronto, quando a gente entende esse confronto que você falou aí, a gente entende que esse confronto ele traz entendimento, ele traz sabedoria, que é muito diferente de inteligência. Inteligência todo mundo tem. Todo mundo que nasce com cérebro consegue pensar inteligente. Desenvolver inteligência é outros 500. Né? Agora, sabedoria é para quem procura. E quem procura sabedoria ama ser repreendido, porque é na crítica que você se constrói. Só que, porém, é aquilo que a gente estava falando, são pessoas que precisam conversar entre si, de curado para ferido ou de curado para curado. Dois feridos não vai conseguir nunca expandir a inteligência, vai só retroalimentar essa inteligência emocional, na verdade, vai só retroalimentar vícios emocionais. E aí é o primeiro ponto, todo mundo sabe, todo mundo que assiste Loricast sabe que tem que assistir Loricast com um caderninho na mão. Porque vai ter insight e é para anotar esses insights, gente. Vocês vai ter ficha caindo, vocês vão anotar essa ficha e vão tomar essa decisão nessa ficha. Né? Então, quando você avalia o porquê você critica o outro, você está automaticamente se autoavaliando. E aí você está crescendo junto com a outra pessoa. Né? E eu quero falar aqui agora do primeiro, eu vou dar 3 ou 4 pontos aqui da diferença entre criticar e julgar. E eu queria falar aqui com o pessoal, com você e com o pessoal, o primeiro ponto
da diferença entre crítica e julgar. A maioria das críticas, eu não vou falar 100%, porque é muita presunção, mas 99% das críticas que você faz, ela provém de uma ferida sua. Então, se você critica, ou se você sente muito quando é criticado, e o que está gritando aí é uma ferida emocional sua, né? Por exemplo, vou usar o exemplo que você falou do meu cabelo. Ai, nossa, olha, cabelo vermelho. Essa menina tem cabelo vermelho porque ela quer aparecer, quer ficar parecendo rica. Na verdade, ou você não tem coragem de ter o cabelo vermelho, ou você não tem dinheiro para manter um cabelo vermelho. Exatamente. Você quer muito estar no lugar daquela pessoa e não tem condição de estar. Gente, se caiu essa ficha aí, anota. E olha que coisa legal. Ninguém precisa saber. Não precisa ficar com vergonha. Você não precisa contar para mim, você não precisa contar para Paulo, você não precisa escrever aqui, você não precisa abrir sua janela e gritar pro seu vizinho, você não precisa publicar isso no seu Instagram. Caiu essa ficha aí e falou, na verdade eu critico porque eu sou invejoso, que eu estou invejoso. Porque como a Paula disse, a base do nosso ser é a nossa identidade. Se você não sabe quem você é ainda, você tem... A Paula deu aqui a sua primeira identidade. Né? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você tem a mesma fisiologia dele. Se ele pôde fazer, você também pode. Né? É só você querer. Porque é decisão. E aí, nesse ponto que eu quero falar, é o seguinte, a diferença entre criticar e julgar é quando você critica fora do instinto, né, quando você já critica e já sentencia, já julgou, você se coloca na posição de juiz. E aí eu quero te perguntar, quem te deu autoridade para ser juiz na vida das pessoas? É pesado, né? A Bíblia ela vai Pois é. Né? Que esse não é um lugar que nós podemos nos sentar, né? A Bíblia fala que eu uma vez recebi poderoso, sabe? E eu estava aqui na minha sala e pensando nessas questões de criticar pessoas e tal. E aí Deus me deu um versículo na Bíblia que fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a outro como a você mesmo, né? E eu falei, Deus, mas eu já li tantas vezes isso. E aí o Espírito Santo falou comigo, mas você vai passar a sua vida inteira tentando cumprir a segunda parte desse versículo, que é amar ao outro como eu me amo. E aí é a nossa dificuldade, porque muitas vezes a gente não se ama, porque a gente não sabe quem nós somos. E aí se eu não sei quem eu sou, eu não consigo me amar. Se eu não me amo, eu não amo você. E se eu não amo você, eu vou dar lugar para criticar você, para sentar no trono de Deus e julgar aquilo que é certo ou errado, né? Então, eu sempre falo que Deus, ele é muito sábio, né? Às vezes as pessoas falam, eu não acredito em Deus. Eu falo, mas lê a Bíblia, tem muita sabedoria lá. E Deus, ele é muito sábio quando ele fala que esse lugar não é nosso, porque é o único que esquadrinha os corações e as intenções do coração é ele. Eu não consigo fazer isso, você não consegue fazer isso. Então, se eu e você não temos esse dom, então não cabe a nós dizer qual era a intenção do coração do outro quando tomou tal atitude, quando criticou tal coisa, né? Então a gente precisa aí guardar o nosso coração, porque a Bíblia fala, né, que dele procede o bem e o mal, né? Eu não esquadrinho o seu coração, você não pode esquadrinhar o meu. Então somente aquele que faz isso é o detentor e que tem o direito de dizer e de me julgar, né? A Bíblia fala que ele fará o julgamento, não a Paula fará isso, não a Lore fará isso, né? E quando a gente perde isso daí que você acabou de falar, toda essa fala que você teve, o que eu mais percebo, porque já aconteceu comigo e acontece também com bastante pessoas com quem eu converso, com quem eu atendo. Eu não sei se acontece isso com você. Quando você vira para a pessoa tá falando dela, e você vira para ela e fala assim, mas quem é você? Não sei. A pessoa trava. Ou a pessoa fala assim, eu sou a esposa do fulano, a mãe do Beltraninho, eu sou a policial penal, eu sou a filha do Saulo, eu sou a irmã do Saulinho, eu sou a não sei o quê.
São todas coisas que você não é de verdade, você está. E aí, o que acontece? Por que você critica? Por que você critica tanto? Porque você não sabe quem você é. Porque a gente é uma pirâmide, e a base dessa pirâmide, ela tem que ser o ser. Se você não entende quem você não entende o que você pode fazer para ter aquilo. Você não entende quem você não entende o que você pode fazer para ter aquilo que você quer merecer. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo com as pessoas, você não sabe quem você é, e o quem você é fala muito das suas habilidades, tanto emocionais quanto físicas. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu sou filha amada, eu sou filho amado de Deus. Eu nasci para dominar e governar sobre essa terra. Eu preciso, para dominar e governar a terra, ter autodomínio e autogoverno. Se eu preciso de autodomínio e autogoverno, eu preciso me conhecer. Uhum. Aí, pra gente que é cristão, pra gente que tá nessa caminhada, quando a gente não sabe como se conhecer, a gente vai lá, descansa o joelho no chão e fala: e aí, Espírito Santo, como é que é? Me ajuda aí. Sopra aqui, que não tô. Eu sou assim, eu viro pro Espírito Santo, mas fala claro, porque eu sou sonsa. Aham. Não fica dando diquinha, não. Fala, dá um tapão logo uma vez que eu aguento. Né? Confirma no meu coração, confirma no coração de outra pessoa que vá me exortar, que vá me repreender, mas que seja também debaixo da sua presença, né? Guiado por você. Mas, para quem não tem essa prática, tem muito jeito de você fazer sim. Quais são as suas habilidades? O que você gosta tanto de fazer que as pessoas te elogiam mais? Nossa, Paulo, você fala tão bem. Nossa, você organiza tão bem. Nossa, você é tão organizada. Nossa, você é tão decidida. E aí você começa a entender quais são as suas habilidades emocionais para saber qual é as habilidades que você recebeu naturalmente de Deus para poder entregar para o mundo aquilo que você tem que entregar em forma da sua missão. Porque quando você não entende a sua identidade e você passa pela vida criticando pessoas, julgando pessoas, mentindo para pessoas, pessoas morrem pelas palavras que saem da sua boca. É Exatamente. aquilo que você falou, É. né? Então, o primeiro ponto da diferença da crítica para o julgamento é isso. A crítica, ela é ok, ela precisa existir para que a gente cresça. Mas o julgamento não cabe a nós. Quem te colocou na posição de juiz para você julgar a pessoa? Para você julgar que aquilo que ela faz é bom ou ruim, é mau caráter ou é bom caráter? Você pode muito bem levar aquela pessoa a pensar nisso quando você chega e pergunta: cara, é simples, por que você está fazendo isso? Verdade. Né? E, na verdade, até para quem não é cristão, pratica isso. Que é uma pessoa de boa, né? Que é uma pessoa que já está curada, que não é cristão, mas que é ateu, vamos colocar que é ateu. Pô, a pessoa vai chegar e falar assim: pô, não estou entendendo por que a Paula está fazendo. Vou lá perguntar para ela. Antes de sair falando, fazendo fofoca, vou lá perguntar para ela. Tá. Cara, isso é uma atitude cristã. A única pessoa que falou isso na face da terra foi Jesus. Eu só vi escrito na Bíblia. Eu não vi escrito em outro lugar, não. Se tiver, alguém me fala aí. Aí me prova também que o lugar que está escrito no original da Bíblia, porque eu também não achei. Eu comecei a ler a Bíblia, não tenho vergonha de falar isso, tentando provar que aquilo ali não era verdade. Ó, moída, esticada. Falei, não tem jeito não, vou ter que ir, né? Eu falo que a palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra ela é luz, né? Hoje eu procuro ter o maior relacionamento de todos que eu procuro ter na minha vida é o relacionamento com Deus, né? E quando as pessoas falam assim, tem muita gente que fala assim para mim: nossa, Paula, mas você gosta de todo mundo. E eu falo muito para Deus, eu falo: Deus, muito obrigado, o Senhor me ensinou algo e tá andando comigo, todo mundo vai ouvir isso, né? Porque as pessoas começam a falam assim: ah, eu gosto tanto dela, ah, eu gosto tanto dela. Aí as pessoas falam: ah, você gosta de todo mundo, né? Lá na empresa a gente tem mais de 300 funcionários. E eu conheço todo mundo pelo nome, e eu gosto de todo mundo. E o pessoal sempre que anda comigo dá uma surtada. Fala: nossa, você gosta de todo mundo? Eu falo assim: olha, sabe o que eu aprendi com Deus? Que amar é muito mais simples do que odiar alguém ou criticar alguém. Porque quando eu amo, e ainda que eu não conheça, eu falo: Senhor, me dá um coração igual ao seu, eu quero amar a Lore.
sabe? Nesse lugar eu Uhum. estou ensinada. Agora, a crítica, ela faz com que eu precise fazer consertos. Ela faz com que eu precise depois vir e ficar remendando coisas. Então, eu amo. Então, aí você tem que fazer concertos, e aí quando você tem que fazer concertos é porque você já julgou. Uhum, Aí a gente vai falar, eu vou falar nisso daqui um pouquinho mais pra frente. Você já julgou que você é melhor que a pessoa, que você não erra nunca. É exato. aquela questão do errinho que a gente está falando. Então, assim, fazendo um parênteses aqui, você falou do seu trabalho, fazendo um parênteses do meu, a coisa que eu mais ouço no meu trabalho é uma gíria que a gente chama de gíria de cadeia. A Lorena é mó coração de pão doce. Nossa, a Lorena é muito coração de pão doce. Não deixa ela entrar na galeria, não, que ela vai conversar com os preços tudo. Ela vai atender todo mundo, ela vai ficar ouvindo todo mundo. E eu vou nas escolas conversando com os preços. Por quê? O que eu entendo é o seguinte: eu gosto de todo mundo. Eu não amo todo mundo. Eu gosto de todo mundo. O suficiente para não falar que bandido bom é bandido morto. Que para mim não é, cara. Para mim, bandido é um estado. E quantas vezes a gente já foi bandido na vida do outro? A gente só não teve a coragem de usar uma arma. Mas quantas pessoas na vida eu já assaltei emocionalmente? É verdade. Quantas pessoas na vida eu já extorqui emocionalmente? Quantas pessoas na vida eu já cerceei o direito, mesmo que temporário, daquela pessoa ir e vir, porque eu falei alguma coisa que deixou aquela pessoa depressiva, para baixo. Então, para que eu vou julgar quem é que está lá do outro lado, se a única coisa que fez a gente estar em lados diferentes da grade foram oportunidades e recurso de sabedoria? Uhum. Isso quer dizer que eu tenho que pegar todo mundo que está lá e trazer aqui para casa? Não. Mas quer dizer que toda chance que eu tiver de mostrar que aquela pessoa tem uma identidade, que ela pode fazer escolhas diferentes, eu tenho que usar. Porque eu posso ficar calada. Calada eu não mato ninguém, mas eu também não salvo. Exatamente. Exatamente. Pois é. Então eu anotei aqui 3 perguntinhas para a gente fazer, para poder entender se a gente está criticando, e aí a gente já sabe que crítica é uma exortação em amor, ou a gente está julgando aqui. Uhum. Primeira pergunta: por que aquilo me chamou atenção? Por que eu estou me sentindo mal com aquilo? Segunda: aquilo me incomoda a tal ponto de eu parar a minha vida, de eu brecar o que eu preciso fazer para poder ficar vivendo eternamente isso? E a terceira pergunta: quem sou eu para determinar o padrão de alguma coisa? Quem me deu autoridade para poder julgar, sentenciar pessoas e determinar um padrão? E a gente perde muito tempo, Paula, criticando as pessoas, principalmente não verbalmente. Dá até um ranço, né? Eu falo que eu tenho ranço, porque a gente para a nossa vida para ficar lá falando, falando, falando. É verdade. Mesmo quando a gente não fala, você para a sua vida e fica pensando. Os minutos que você para poder ficar pensando, você poderia estar pensando no seu marido, no seu filho, na sua família, no seu próximo passo do seu planejamento, como foi o seu dia. Você poderia estar conversando com Deus. Você poderia estar entregando para outra pessoa ou outras pessoas aquilo que tem dentro de você, mesmo que seja com ato ou com palavras. Cara, se a gente for juntar... Ah, não, Lorena, mas eu faço isso hoje no máximo 2 minutos por dia. Junta 2 minutos na sua vida inteira. Daria... Você poderia dar uma aula. Você poderia dar uma aula de uma hora que daria fichas, igual a gente está entregando para as pessoas aqui, e as pessoas tomarem decisão de se autoconhecerem, não criticarem mais e assim viverem melhores. E como nós somos seres em comunidade, quando alguém esbarrar em mim, o que cair de mim, o que cair da minha crítica, da minha xícara, vai ser só coisa boa, não vai ser crítica e nem julgamento. Exatamente. Né? Então, mesmo que seja pouco tempo, e mesmo que seja não verbal, a gente passa muito tempo criticando de maneira errada
e julgando principalmente tudo aquilo que não é nosso, que a gente não viu dentro da gente e que a gente não analisou dentro da gente. Que se a gente procurar bem ali, vai ter, né? E aí, uma das perguntas da caixinha é assim: ah, Lorena, mas como é que eu vou saber? Quando eu tô curada, eu esqueço? Não. Né? Ou, por exemplo, eu tenho umas cicatrizes aqui na mão. Né? Essa cicatriz aqui na mão foi o primeiro acidente de moto que eu sofri. Esse acidente de moto, eu quebrei o fêmur e hoje eu tenho uma prótese no fêmur esquerdo. Eu fiquei 11 meses sem andar, né, naquele processo todo. Aí, olha só, teve esse acidente nesse dia, só que no mesmo dia, o meu namorado da época terminou comigo. No mesmo dia. Ele não esperou nem eu sair do hospital. Ele não esperou nem eu passar pela cirurgia. Ele foi lá e terminou comigo. Paula, eu passei quase 10 anos na minha vida criticando essa pessoa. Por quê? Porque quando eu lembrava do meu acidente, eu linkava com o término do namoro, e aí essa dor do término do namoro foi mais alta, maior, né? Emocionalmente foi maior. Depois que passou a dor da cirurgia, que eu fiz a cirurgia, que eu fui para casa, que parou a dor, o que ficou? O coração quebrado. E o coração quebrado, o médico não conserta. É a gente que conserta, e hoje eu entendo que, para mim, a única pessoa que eu descanso, pessoa que eu descanso, é Deus. Exatamente. Né? É meu amigo Jesus Cristo ali, né? Meu mentor Espírito Santo ali, me ajuda a entender, me ajuda a buscar na palavra o conforto, que eu aprenda com esse confronto, o que o Senhor quer dizer para mim, Espírito Santo, conta para mim o que Jesus quer me mostrar, me carrega no colo, aí a gente vai se curando, né? Só que eu criticava aquela pessoa e rapidinho eu estava julgando o caráter dela. Ah, não, mas ele não presta. Olha o que ele fez comigo. Mas eu não fui lá e falei assim, aqui, mas por que você está terminando comigo? É assim, não dá para você esperar uns 3 dias, pelo menos, não? Até eu sair da... Pois é, entendeu? Mas eu comecei a julgar. Então, quando você começa a perceber que você está repetindo situações na sua vida e está julgando muito pessoas, é porque aquilo, na verdade, está dentro de você. Né? Então, o primeiro ponto que a crítica traz para a gente é o ponto esse ponto entre a diferença entre criticar e julgar. A gente critica quando a gente quer o crescimento do outro. Quando a gente julga, a gente não faz crescer. E o segundo ponto que para mim, isso aí para mim, acho que é por causa da minha ferida da injustiça. Isso para mim pega muito, porque quem critica sofre muito de falta de empatia. Exatamente. Você já percebeu que quando a gente critica, a gente não está tendo empatia nenhuma com o outro? Eu vivi 6 anos da minha vida assim, Lore. Quando eu tinha 18 anos, eu, né, era ignorante para as coisas ainda de Deus. E eu tinha um casamento marcado. E no dia do meu casamento, o noivo não foi. Nossa. E a minha família também, sem uma estrutura aí do céu sobre ela, eu me lembro muita coisa desse dia. Às vezes Deus me lembra, assim, nessas ocasiões, né? Para fazer com que isso vire testemunho. Eu me lembro desse dia, eu lembro que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, você precisa ser forte. Não, você não pode chorar por causa disso. Não, você vai colocar o vestido. Você vai lá na... Gente, eu fui fazer a maquiagem. Olha só o nível. Eu fui me maquiar, enganando a mim, fui me maquiar, fui vestir vestido, coloquei tudo. Teve festa, gente. A minha família estava na festa de um casamento que não teve, né? De um abandono aí no casamento. Eu, muito menina, e as pessoas falavam, não, você precisa ser forte. Eu era forte. Não, você não pode chorar. Gente, as minhas lágrimas, acho que aquele dia, sei lá, saiu pelo pé, porque pelo olho eu não deixava escorrer para ninguém ver, porque eu não podia chorar. E o que isso gerou em mim, sabe? Hoje eu entendo, mas eu vivi 6 anos da minha vida rejeitando
cada ser humano que aparecia na minha frente. E a crítica é uma forma de você rejeitar o outro. Então, quando eu comecei a live aqui falando sobre uma pessoa muito crítica que eu era, eu fazia o quê? Eu cobrava da Lori aquilo que a vida fez comigo. Então, eu fazia Exatamente. uma promissória e falava assim, não, assina aqui que você também é culpada disso, né? Então, assim, eu passei 6 anos da minha vida agindo assim, né? Eu desconfiava das pessoas, eu não tinha nenhuma empatia, né? E às vezes a pessoa falava assim, ah, mas aconteceu isso comigo, falava, aconteceu isso com você, que você não viu o que aconteceu comigo, e já bloqueava a pessoa, né? Às vezes eu queria que a minha dor fosse maior que a dor da outra pessoa que estava me contando algo, né? E hoje, quando eu me vejo livre de tudo isso, sabe? Uma pessoa curada, eu vi o quanto isso era tóxico, porque a rejeição, ela faz você viver numa zona de crítica, ela não te coloca em outro lugar. Porque eu preciso cobrar de quem está comigo aquilo que a outra pessoa fez, né? Eu Exatamente. só consegui um câncer, mais nada. Tive um câncer por causa desse processo todo. Os médicos falavam, Paula, mas é muito incomum o seu câncer. O que você está guardando no seu coração? E aquela coisa toda, sabe? Eu não tinha inteligência emocional nenhuma. Eu rejeitava toda ajuda, eu rejeitava toda pessoa. E hoje, assim, entendendo quem eu sou em Deus, é onde eu prefiro não julgar. É onde eu falo, Senhor, me dá um coração igual ao seu. A minha oração é essa. Você fala assim, Paulo, o que você ora todo dia? Eu falo, Senhor, me dá um coração igual ao seu. Porque eu preciso Uhum. olhar como o Senhor olha, eu preciso entender como o Senhor entende, porque da minha maneira nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu falo, durante todo o tempo que eu andei sem Deus, eu era uma pessoa bacana, eu era uma excelente profissional, eu era realizada em muitas áreas da minha vida, mas hoje eu consigo não cobrar promissórias das pessoas, sabe? O julgamento ele é igual à falta de perdão. Você coloca a pessoa dentro do bolso e anda com ela, cara. Toda hora você pensa naquela bendita daquela pessoa, mas o que é isso? Tratamento que não foi feito, que você não está processando, né? Aí você coloca a pessoa no bolso e sai andando com ela. E gasta tempo. Então, aí você acabou de entrar no ponto que a gente ia entrar agora. Além dos efeitos da crítica serem você se tornar juiz sem você perceber, você não praticar empatia, você alimenta a amargura e você não cura suas feridas emocionais. Porque quando você está curado, quando você é capaz de lembrar daquele evento, igual eu, olho para essas cicatrizes aqui, né? Tem outras cicatrizes pelo corpo, lembro que o evento principal foi o tombo de moto. E aí teve essa parada de terminar o namoro e acabou. Ah, é verdade, terminou. E o fulano? Tá lá na vida dele. Tomara que esteja feliz, né? Rezo, eu de verdade oro a Deus e peço que ele seja feliz, porque eu não sei o que fez ele, qual, né, o motivador dele fazer isso, mas ele não era uma pessoa ruim, né? Então, você acabou de falar aí, o que cura? Perdão. Uhum. E o perdão é para você, porque quando você não perdoa, o terceiro ponto dos efeitos da crítica, o alimento à amargura, cara, é como se você tomasse uma gota de veneno todo dia esperando que o outro morresse e o outro não tá nem aí. Olha só, quanto tempo tem que acontecer? Isso aconteceu tem mais de 10 anos. O fulano deve ser lá onde que ele tá mais na vida dele. Sei nem se tá alto, se tá baixo. A gente tinha 2 metros de altura. Não sei se tá alto, se tá baixo, se tá gordo, se tá magro. Se casou, se não casou, sabe? Já pensou se eu não tivesse perdoado essa pessoa? Eu ia estar estagnada na minha vida até hoje. Então é o perdão que te tira do lugar da dor e te coloca no lugar da cura. Exatamente. Aí, você, né, algumas outras pessoas que estão aqui, nós escolhemos isso imitando Cristo. Uhum. Mas existem, né? Eu sinceramente faço votos muito reais de uma pessoa que já transitou em tudo quanto é coisa que você puder imaginar de experiência, de vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou tentar aquilo. Cara, se eu sentar para te contar, você vai fazer, nossa, era só uma coisa que eu tinha que fazer, porque deu essa volta toda, porque eu precisava de todas essas experiências. Mas a sabedoria fala, aprenda com a experiência do outro.
ouça as palavras de quem já caminhou o caminho que você está fazendo e já calçou esses sapatos, né? Não queira colocar um sapato menor que o seu ou maior que o seu, com solado diferente do que você precisa. Eu encontrei o real perdão quando eu comecei a entender a vida de Cristo, o propósito de Cristo, por que eu nasci, qual a minha identidade. Não, eu quero ser igual esse homem. Ó, Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim e vambora. Fé em Deus e pé na tábua. Né? Então, assim, mas você tem que procurar a perdoar de maneira consistente para você. Você não precisa ir lá na pessoa e falar assim, que fulano te perdoa, tá? Porque isso muitas vezes é até arrogância. Você quer, às vezes, se sentir maior, sentir por cima. Você quer que a pessoa, nossa, ela é tão condescendente, ela me perdoou, foi tão grave, né? E não é assim. Então, os efeitos da crítica, se tornar juiz, né? Sem você perceber, não praticar empatia, e aí você pode jogar uma pessoa pro buraco, alimentar a amargura. E o quinto e não menos importante é você achar que você é a última Coca-Cola do deserto e você se posiciona como a pessoa mais correta do mundo. Isso é arrogância, né? Isso é péssimo. Pois é. Mas é tão... Pois é. É muito comum. Deixa eu colocar meu carregador aqui, gente. Tá focando. Então, para a gente já ir caminhando para o fim, porque a gente já está falando demais, né? Eu falo demais. Eu anotei aqui, além desses 3 pontos, né? Desses 5 pontos de efeito da crítica, eu anotei aqui mais 1, 2, 3. 1, 2, 3 pontos para que a gente possa sair desse mundo da crítica, para que a gente possa treinar a não ser crítico, já que a crítica não precisa de treinamento. O primeiro é, comece a elogiar. Pensou numa coisa para criticar? Caça um pontinho para elogiar aquela pessoa. Partindo do princípio que a crítica é manifestação das suas feridas internas, o elogio é manifestação das suas virtudes. Por quê? Você só vai reconhecer no outro aquilo que você já viu em você. Você só vai reconhecer, porque você já conheceu em você. Então elogia o outro. Elogia, mas elogia, gente, do coração. Não é só porque a Paula e a Lorena falou aqui que você tem que elogiar, não. Mas elogia porque você enxergou que aquela pessoa tem aquela habilidade, aquela qualidade mesmo. O elogio, ele cura. Por quê? Porque ele força primeiro a gente procurar aquilo na gente. Pô, eu não sou organizada igual a Paula é. Ela é super organizada. Nossa, Paula, você é tão organizada, queria ser organizada como você. Ah, não, Lore, vem cá, que eu tenho um monte de ferramentas para poder organizar. Vou te ensinar. Pronto. Já é um ponto de cura, né? Então, e você aceitar elogio também. É quando alguém virar para você e te elogiar, você não fala assim, ah, não, que isso, todo mundo faz isso. Não. Se a pessoa te elogiou, é porque aquilo foi um ponto interessante para ela. E às vezes está passando despercebido. E a gente tem o costume de levar em consideração o elogio de quem a gente admira mais. Se você me elogiar, por exemplo, eu vou ficar, nossa, Paulo me elogiou. Nossa senhora, me elogiou. Aí vem meu irmão e faz o mesmo elogio. Eu vou para ele e falo assim, não, você está cansado de me ver isso, fazer isso todo dia? Não é assim. Verdade. É porque aquilo também foi importante. Às vezes ele percebeu que ele não tem aquela característica que ele quer ter e é uma forma dele falar, pô, me ajuda aí. Pô, te admiro, né? Deixa eu colar com você aí para poder saber fazer isso daí. E são pequenos pontos que fazem a gente ficar feliz. Quem não gosta de ser notado? Verdade. Pois é. Então, quando você recebe um elogio bem, né, é por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito metida. Não, não sou não. Quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, você é linda, eu recebo. Obrigada. Obrigada. Recebo. Tô recebendo. Eu costumo fazer assim, recebo. Sempre quando eu vou fazer uma palestra, ou fazer um treinamento, tal, que as pessoas batem palma, eu levanto a mão para receber. Se as pessoas estão batendo palma para mim por educação ou por admiração, eu vou receber. Porque é para mim. Então, recebe o elogio para que você possa aumentar a sua crença de merecimento. Porque o elogio faz com que você também melhore aquilo que já é bom. Exato. Nada é tão bom que não possa melhorar. Né? Então, elogie mais as pessoas. O impacto do elogio na vida das pessoas ela é muito grande.
né? E o elogio ele te desafia a crescer mais. O dia se torna mais leve, os conflitos diminuem, porque quando você é elogiado, você não quer argumentar, você só aceita, né? E você é surpreendido. E o segundo ponto que eu vou deixar aqui para finalizar é: sirva mais pessoas. O sentido da vida é servir. Sirva com aquilo que você faz de mais natural. Você fala bem, vai servir falando, vai aprender para falar bem. Você trabalha bem, você, né, você tem sua linguagem de amor, de comunicar amor, não de receber, mas de comunicar amor, é atos de serviço. Arruma a mesa para alguém, faz o café para alguém, arruma a cama de alguém, desvira o chinelo de alguém, né, bota a roupa para lavar, acorda mais cedo, passa um cafezinho, né, arruma a bolsa de alguém, faz a marmitinha do marido, bota lá dentro da bolsa dele, né, marido, vai lá, né, faz o café para a esposa, leva na cama. Pega aquela blusa que ela gosta de sair. Ah, moça, vai ficar bonita com essa. Né? Sirva as pessoas elogiando, porque é mais um ponto de cura para você. E assim, você treina para poder elogiar. Treina para elogiar e, ao mesmo tempo, você mina o seu instinto natural de criticar. E aí você vive uma vida mais leve. Tem uma ferramenta no business que a gente usa muito, que eu gosto muito de falar com os gestores, que é a régua de Losada. Não sei se você conhece. Não. Losada foi um psicólogo que começou a testar os efeitos de uma crítica pura e uma crítica pós-elogio. E ele chegou a uma equação matemática quase que perfeita, mas a pessoa tem que estar bem equalizada. Você elogia até 5 vezes para poder dar uma crítica dura pra caramba para a pessoa. Nossa, fulano, você chega no horário. Nossa, que bom. Faz muita diferença na nossa vida você chegar no horário, ser organizado na sua mesa, você entrega os relatórios no dia certo, né? Só que, infelizmente, você está dando prejuízo para a empresa. E aí, vamos melhorar? O que a gente pode fazer para melhorar? Ou seja, você validou o cara 3 vezes e depois você, pum, jogou uma bomba. Só que você fortaleceu ele primeiro. Ele, pô, mas eu sou organizado, mas eu chego no horário, mas eu entrego o relatório, eu posso mudar isso aí, vou mudar isso aí. É muito diferente de você chegar e pá, criticar de uma vez. Exatamente. Né? Eu uso muito isso no meu trabalho, né? Como eu dou treinamento, às vezes eu preciso conversar com algumas pessoas separado, e eu sempre falo o que a pessoa tem de bom e eu pergunto para ela, eu falo, mas o que você faz muito bem que você pode compartilhar comigo? Eu vivo num princípio de entender que nós somos um corpo, né? E que se eu sou a mão e você é o pé, você é o pé que está ligado na mão, nós temos funções diferentes no reino, nós temos chamados diferentes, e assim na vida também nós temos coisas distintas que Deus separou para cada uma de nós fizéssemos, mas você é um complemento da Paula. E a Paula é um complemento da Lori, né? Eu sempre vivo nessa perspectiva de que eu não sou maior que ninguém, nem tão boa quanto aquela pessoa, mas que, cara, eu penso assim, Deus, essa pessoa me complementa. E sempre que eu vou conversar com alguém, eu falo assim, Senhor, me mostra algo que eu ainda não sei, mas que eu sei que ela me complementa. Eu sempre falo com o outro a partir disso, né? Tipo assim, você me complementa. E se a gente vive nesse lugar, o outro ganha muita importância na nossa vida, sabe? Exatamente. Ganha muita importância. Às vezes a gente gera um valor sobre o outro que ele, ao se olhar, às vezes as pessoas não têm identidade, porque eu e você, que descobrimos uma identidade em Cristo, a gente não reforça isso no outro, né? A gente é capaz de elogio, de mostrar um caminho, de aconselhar em amor, né? E aí, eu e você, nós somos chamadas para isso, né? A gente não é chamado nem para julgar, nem para criticar, mas a gente é chamado para dizer aquilo que Deus fez e ser aquilo que Deus fez em nós, para que o outro aprenda olhando e para que eu também entenda. Cara, essa pessoa precisa complementar aquele lugar. Deus, ele
assim, eu sempre falo isso para as pessoas. Deus, ele fez a Paula com algumas unções específicas, com habilidades específicas, fez o outro com outras habilidades, com outra unção, com outro propósito, porque eu e você, a gente é um complemento de um grande reino, né? Quando eu penso assim, é muito mais fácil, porque eu vou ser uma pessoa que vou aderir pessoas, não vou expelir pessoas. Se eu acredito que o outro, aquela pessoa que eu acabei de conhecer, tem algo em potencial nela que eu vou amar conhecer, cara, aquela pessoa me complementa. Então, eu não sou uma pessoa que vou expelir relacionamento, que vou cancelar pessoas na minha vida. E eu sempre falo, viver assim é o jeito que Jesus vivia. Até os fariseus, Jesus não expelia eles, né? Jesus Pois sabe o que fazem, né? é exatamente esse o ponto que eu ia falar agora. A vida de Cristo, ela testemunha isso, né? Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, dispensa qualquer e total comentário. Ele veio aqui para cumprir uma missão. Então, quem é você para achar que você não tem uma missão aqui? Nessa missão dele, eu costumo falar assim, eu até falei com um treinador meu, falei com ele assim, eu fui fazer um treinamento de hábitos de combate, e ele reclamou algumas coisas comigo, que ele não estava tendo muito alcance e tal. Aí eu falei com ele assim, olha só, vamos pensar na vida de Cristo. Tinham 500 pessoas que seguiam Jesus para todo quanto é lado. Essas 500 pessoas, elas iam, eram fiéis, elas iam. Dessas 500 pessoas, Jesus separou 12. Desses 12, ele precisava desses 12, porque ele entendeu que sozinho ele não ia conseguir. Ele precisava de alguém para poder organizar a rota, de alguém para organizar a finança, de alguém para poder organizar tudo que tinha que organizar, porque ele tinha que cumprir a missão de falar, de converter, de trazer para a caminhada aquelas 500 pessoas. E se você pensar, 500 pessoas é pouco perto da população daquela época, do mundo inteiro, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa de pessoas. E quanto mais a gente repele pessoas, mais repelente a gente é. Quanto mais pessoas se afastam da gente, mais repelente a gente é. Se você tem amizades que não duram, se pessoas se conectam a você e desconectam, comece a examinar dentro de você quais são as suas atitudes. Se você tem criticado demais as pessoas, comece a perguntar o que dentro de você está conectando com aquilo que tanto te incomoda no outro que você não quer olhar para você, né? Procure imitar um pouquinho Cristo, né, e fazer as conexões certas, porque ele deixou escrito como se faz isso. É só você imitar. É só imitar, não tem segredo, né? Então, olhar para dentro da gente e perceber o que conecta com a crítica, por que aquilo está me incomodando tanto, e começar a elogiar mais para poder curar aquilo que precisa ser perdoado dentro de mim, né? E eu queria te agradecer, se você quiser fazer suas considerações finais, queria te agradecer muito por ter participado comigo do Loricast, foi um Loricast muito importante. Lembrar para o pessoal que essa live ela não fica salva aqui muito tempo, ela vai ficar algumas horas até eu conseguir passá-la para o YouTube, e depois o pessoal pode dar quem não conseguir ver, quem quiser mandar para alguém, pode enviar lá, só clicar no link da minha bio, vai cair no canal, e aí já pode enviar para as pessoas. Muito obrigada, eu aprendo muito com você todos os dias, você é uma pessoa que se tornou muito importante na minha vida, assim como a Bruna, como a Laura, como todas essas pessoas que eu tenho convivido mais, né? As meninas da minha célula também. E é isso, eu queria te agradecer muito, né? Por você ter me dado a oportunidade de cumprir mais um passo da minha missão, que é ser instrumento, né? E eu te admiro muito, queria te honrar aqui, falar que eu te admiro muito, que eu quero muito ser como você quando eu crescer, tá? E Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada, que você alcance cada vez mais vidas do jeitinho que você quiser. Amém. Amém, Lore. Deus abençoe você também, né? Continue aí cumprindo o seu chamado, né? Eu falo, quando nós não conhecemos Jesus, a gente acha que tudo é um lugar profissional, mas quando a gente conhece, deixa de ser um lugar profissional, passa a ser um chamado, o cumprimento de um propósito, né? E Paulo, ele fala que não pode correr a nossa carreira como cegos, né?
Então, quando a gente conhece Jesus, a gente entende que Jesus nos planta neste lugar. Então, em nome de Jesus, que o seu propósito seja cada vez mais estabelecido. Você que está aqui na live com a gente, que está vendo agora, que está vendo depois, quero dizer para você, se conheça no Senhor para que o seu propósito nasça. Você é alguém que nasceu com um propósito específico no Senhor. Você é alguém que tem chamado. Você é alguém que foi escolhido. Existe sobre a sua vida coisas muito potenciais que o Senhor entregou e você precisa saber quem você é em Deus para que você, então, coloque tudo isso para fora, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que, em nome de Jesus, a gente cresça, amadureça, avance, critique menos e que ame mais. Amém? Amém. Gente, público fiel do Loricast, muito obrigada. As pessoas que entraram, que saíram, as pessoas que estão pela primeira vez, muito obrigada. Eu vou reativar o Loricast, então toda semana a gente vai estar falando de alguma coisa, né? Podem mandar sugestões de assunto que vocês querem também. Sempre vai ser nesse formato. Quem não segue a Paula, segue, porque ela dá pílulas maravilhosas nos stories dela. Tá? O pessoal que quiser me seguir, fique à vontade. Eu desejo para vocês boa noite, faço votos de paz e prosperidade na vida de todo mundo. Paulo, um beijo, fica com Deus, tá? Tchau, gente!